já pereceu faz tempo. Segundo, eu falo aqui sempre e volto a repetir, não é porque eu voto no Flávio, no meu CPF, que o meu CNPJ trabalha para a campanha, muito pelo contrário, eu não trabalho, nem posso trabalhar para campanha nenhuma e nem quero trabalhar para campanha nenhuma. Não é buscar sarna para se coçar? Pavinato, a situação por si só ela já é complexa, porque a gente trata do regime, né? Então eu abordo bem já a parte do Republicanos ter recusado. Fizeram uma pesquisa interna e a pesquisa interna viu com maus olhos. Sem o Tarcísio, o que é o Republicanos? Lembrando que o Marcos Pereira, né, que é o presidente do partido, e o Partido Republicano, eles têm um ministério no governo Lula, o Ministério de Portos e Aeroportos. Então, está muito claro que eles estão querendo a linha do fisiologismo ou eles foram coagidos. Vide como se deu a situação com o Cleitinho. Dou o benefício da dúvida, pode ser, aí meus sentimentos ao Cleitinho. Que sacanagem fizeram com o Cleitinho também. Vamos falar a verdade. Sacanagem que fizeram com o Cleitinho. Fica aqui nossos protestos. Então, mas envolvendo essa situação do Republicanos, você vê claramente que alguma coisa está pressionando. Foi noticiado pela Globo que alguém entrou em contato sondando com ministros e o ministro falou, melhor não apoiar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Então, ou seja, é melhor vocês ficarem neutros, senão, né, a situação pode ficar difícil. E aí começa a ter essa onda em cadeia do Centrão, que não se posiciona nem a favor do Lula, porque o PDT, tudo bem, o PDT de esquerda já se posicionou, então ele já tem um posicionamento definido. Mas os outros não, os outros ficam com um pé numa canoa, um pé na outra canoa. Aí a gente tem esse cenário republicanos que tenta lastrear suas declarações falando que tem pesquisa interna. Agora, sobre a pesquisa, eu sempre desconfio, tendo em vista o cenário de atuação efetiva de todos esses personagens que eu acabei de mencionar. Tanto Centrão, Fisiologismo e alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque se fosse algo mais convicto, seguro, certo, eles não teriam, né, que se precipitado a esse ponto ou deixar esse rastro publicamente. Então eles sabem que há um grande risco de vitória do Flávio Bolsonaro. E aí, por causa disso, nomeando o vice, sendo de Alagoas, no Nordeste, eu creio que foi um perfil correto, tendo em vista que, bom, além de ser advogado, promotor, ter trabalhado como secretário, é professor universitário, ele tem o domínio do direito, obviamente o seu domínio técnico, né? Então, como relator da CPMI e do INSS, não teve ninguém que colocou uma casca de banana no relatório, até porque ele se baseou em documentação e foi sempre com um relatório técnico. Não foi aprovado, porque ficou também explícito que o governo, né, articulou para blindar a aprovação do relatório, inclusive com quebra de sigilo do Lulinha, pedido de prisão do Lulinha e etc. Mas ele foi efetivo. Então, um perfil mais combatente, nessa esfera, que está todo mundo sabendo o que se trata e do que ele está combatendo na política, envolvendo também o crime organizado, eu achei um bom nome aliando a técnica do direito com ser uma pessoa do Nordeste. Mas eu concordo, eu também não conhecia, e igual comentou o querido Segré, parecia que ele ia aparecer num bolo ali, porque estava Tereza Cristina perto, então só faltava ser essa surpresa. Eu não o conhecia até então e nem lembrava que ele era o relator da CPMI do INSS, Pavinato. Olha, veja bem, estou vendo aqui, o Alagoas, esse ano, tem quase 2 milhões e 500 de eleitores aptos a votar. Estão acompanhando? 2 milhões, um universo de 2 milhões e 500 eleitores. Não é nada para São Paulo, mas para Alagoas são 2 milhões e meio de eleitores. Na última eleição, ele teve 150 mil votos. Ô, louco. O que vai agregar? O fato dele ter sido secretário de Segurança Pública no governo do Renan Calheiros Filho? Bom, tenho para mim que em termos de voto,
não agrega. Eu estou falando aqui com preocupação estatística, científica, matemática. Não, claro. Estamos jogando também, limpo aqui. Sim. Aqui ninguém doura a pílula, nem nada. Vamos jogar limpo. Vocês têm que saber, porra. Parecia que ele estava liderando a pesquisa para Senado. Né? Tem 2,5 milhões de eleitor. Ele teve 150 mil votos. E ele anunciou a candidatura ao Senado ontem. Então a impressão que eu tenho, Pavinato, passando aqui para o público, é que foi algo escolhido o que tem para janta. O Flávio, no discurso dele, ele falou muito sobre confiança. Especula-se, e aí é coisa de bastidor, de que esse era o tal vice que o Bolsonaro tinha aludido, trazer alguém do Nordeste, que esse era o nome, que era o próprio Alfredo Gaspar. Então talvez, por conta de, até ontem, né, os partidos do Centrão todos se afastarem do Flávio, talvez ele tenha pensado no nome do Alfredo como alguém que o Bolsonaro já tinha ventilado anteriormente, falado, olha, vem você, topa, beleza. Só que ele anunciou a candidatura ao Senado ontem. Então ele estava com a cabeça no Senado, agora ele está com a cabeça na vice-presidência da República. E quem vai ser candidato ao Senado agora é o Lira. Arthur Lira. Então, até quando a gente vai ficar dando corda pro Lira? Até quando a gente vai ficar refém desses grupos, né, Pavinato? E até quando a gente vai ficar vendendo a nossa personalidade enquanto direita para esse grupo que, infelizmente, só suga o país, né? São parasitas da nação. Mas assim, foi escolhido, é o que tem para janta, tudo bem, né? Já estão resgatando vídeos dele da época que ele era secretário de segurança, falando ali duro contra a criminalidade, em apoio aos policiais. Não, você veja, o Alagoas, de onde ele foi secretário de Segurança Pública, desde que ele foi secretário de Segurança Pública, é o 4º estado brasileiro com a maior taxa de mortalidade por mortes violentas. Mais violento, exato. O 4º, nós temos 27 entes federados. Ou seja, ele está no pódio, entre os 4 primeiros. Só não ganha medalha de bronze porque tem um outro estado mais desgraçado em matéria de segurança pública. É o Ceará, se não me engano. O Ceará está muito ruim. E lembrar que ele foi secretário de segurança, a experiência dele não é tão recente assim, foi 2015 e 2016 também. Agora, foi o nome escolhido, em termos de imagem, traz seriedade, mas, sinceramente, eu vejo como uma derrota. Por quê? Porque não conseguiu aglutinar a gente do Centrão, não ganha tempo de televisão com uma chapa pura, ventilou-se, mas tinha tantas mulheres qualificadas, inclusive eu vi aqui no comentário também, se fosse para fazer uma chapa pura, você tinha nomes que poderiam, pelo menos, agregar um pouco mais em termos de militância, e o Alfredo Gaspar não é essa pessoa. Então eu penso que é o que tem, então vamos com isso mesmo, né? Afinal de contas a gente tem o Lula do outro lado, mas é mais uma infelicidade dessa campanha, e nada contra a pessoa do Alfredo Gaspar, mas é um nome que não empolgou, certo? É um nome que não empolgou e é um nome que não agrega em termos de comprometimento de pautas que nos são caras. São pautas da educação, pautas da defesa da família. A segurança pública é uma pauta muito cara. Foi feita, inclusive, uma pesquisa dizendo que é a pauta que mais preocupa a população. Mas eu também não vejo o Alfredo Gaspar com esse punch para dizer eu sou o cara da segurança pública e vou resolver o problema do Brasil. Não vejo. Olha, respondendo aqui a querida telespec Sheila Costa. Sheila Costa, entenda bem, ela fala assim: Pavinato não consegue elogiar nada na campanha do Flávio. Não. Primeiro que eu não sou a Hebe. Que quem faz elogio na televisão é a Hebe. E a Hebe já morreu. Já pereceu faz tempo. Segundo, eu falo aqui sempre e volto a repetir. Não é porque eu voto no Flávio, no meu CPF, que o meu CNPJ trabalha para a campanha. Muito pelo contrário, eu não trabalho, nem posso trabalhar para campanha nenhuma e nem quero trabalhar para campanha nenhuma. Não posso, não quero, não vou, não faço. Mas tem muito jornalista que trabalha para a campanha do PT. Problema deles. Eu deito no meu travesseiro e durmo tranquilo. Porque eu não sou financiado. Eu venho aqui e dou um dado puro, seco. É matemática. Ou você quer fazer ideologia de matemática na sua vida, igual as pessoas que fazem ideologia de gênero, ou você quer ser diferente das pessoas de ideologia de gênero.
e não vai fazer ideologia de matemática. Precisa de um nome no Nordeste? É válido, porque lá é o reduto eleitoral do Lula, ninguém duvida disso. Mas você vai pegar uma pessoa com 150 mil votos para representar o Nordeste, para mim já é um pouco demais. Eu estou errado? Não pode me contrapor, pelo amor de Deus. Eu não conheço Alfredo Gaspar. Sim. Não estou dizendo que ele é uma má pessoa, não estou dizendo que ele é desonesto, não estou dizendo que ele é um mau político, não estou dizendo que ele é um ruim operador do direito, que é um mau operador do direito. Não. Vou partir desse pressuposto. É um bom operador do direito, porque o currículo dele como operador do direito é um currículo invejável. Ele sabe mais do que muito ministro do STF. Ponto para ele. Tem experiência na vida pública? Tem experiência na vida pública. Ponto para ele. Vocês estão me falando no chat que ele é honesto. Acredito, ele é honesto. Mas a circunstância atual de um segundo turno disputado voto a voto, alguém que, por mais que seja falsa a acusação de estupro de vulnerável, nós estamos falando do STF. E nós estamos falando de um relator que é o Gilmar Mendes. Então, de certa maneira, nós colocamos a chapa Flávio Gaspar nas mãos do Gilmar Mendes. Então, é inteligente fazer isso? Essa é a minha pergunta. Eu acho que não tem para onde ir, Pavinato. Eu acho que não tem, a não ser que você colocasse alguém do fisiologismo. Assim, não tem outro nome, não tinha outro nome. Nem eu conhecia o Alfredo Gaspar. Também Rogério Marinho não seria uma decisão mais... É que eles estão falando que não seria tão combativo, Rogério Marinho. Então eles precisavam de alguém mais aguerrido. E daí a impressão, acho que o Pavinato coloca essa questão dos não, votos. eu posso não estar olhando algum aspecto, é por isso que eu estou colocando tudo razoável, aqui. A questão dos votos, eu acho que coloca em xeque, inclusive, o quanto o nome dele foi deliberado. Porque o partido vê número. O partido contabiliza essas coisas, coloca isso dentre os atributos para trazer alguém. Então, por isso a impressão de que foi alguém jogado, foi alguém lançado, foi alguém pego ali de última hora, com base na confiança, com base em já ter sido validado pelo próprio Jair Bolsonaro, e disse, bom, se esse era o cara que meu pai tinha considerado, se é o que eu tenho, então, Alfredo, venha e seja aí o nosso vice. E assim, tudo bem, é o que eu digo, né? É o que tem pra janta. Né? Como a gente já mencionou aqui, não é uma coisa contra a pessoa, mas olhando estrategicamente, pensando como adulto, e pensando que a gente está falando de uma candidatura à presidência da República, soa mais um daqueles passos da campanha que parece que foram decisões que foram tomadas de maneira atabalhoada, de maneira não deliberada, de maneira que, olha, vamos fazer assim. E é o tipo de coisa que não pode acontecer quando a gente está falando de uma candidatura à presidência da República. Tem que ter staff, tem que ter aquilo, tem que ter previsibilidade, tem que análise preditiva de cenários. Como que o nome do vice é escolhido num lapso temporal de 20 horas? O cara estava fazendo a campanha, lançou a campanha do Senado ontem. Gastou recurso, empenhou, articulou, construiu alianças para falar hoje, ó, você vice, não contem comigo mais para o Senado. Então é uma coisa que em 20 horas você define um vice, pelo menos essa é a minha impressão e é isso que passa. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 76, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.